Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13, do verso 1 ao 17. Evangelho de João, capítulo 13, versos 1 a 17. Enquanto vocês acham aí, eu quero apenas agradecer a lembrança da Márcia pelo dia do pastor. Hoje se comemora o dia do pastor presbiteriano e agradeço a lembrança, a oração. Quando eu fui chamado para o ministério pastoral, eu tinha 19 anos. Eu era estudante de economia na Universidade Estadual lá de Maringá e trabalhava no banco. E eu entendi que Deus estava me chamando para esse ministério, e naquele ano ainda eu tive acho que muitos pastores, muitos jovens têm essa luta de entender o chamado de Deus, de perceber o chamado de Deus. Será que é isso? Será que não é? Será que esse é apenas um desejo do meu coração? Mas eu vou ser pastor, como é que vai ser? Como é que eu vou, o que vai ser da minha vida lá na frente, né? Havia muitas questões assim no meu coração, mas quando eu tomei a decisão, entendi que era chamado de Deus, então eu estava para completar 20 anos de idade. Aí eu deixei o meu curso, deixei o trabalho e fui para o seminário. Eu estudei teologia no seminário de Londrina. Ele já não existe mais, esse seminário, Seminário Teológico Antônio de Godoy Sobrinho, e estudei ali de 86 a 89. Antes de ir para o seminário, só para vocês saberem, na igreja presbiteriana, quando um jovem ou alguém recebe o chamado para o seminário, para o pastorado, ele primeiro é examinado pela liderança da igreja. Depois, se a liderança da igreja entende que realmente ele recebeu um chamado de Deus e ele tem aprovação de Deus para aquilo, então aquele aspirante ao ministério é enviado para o presbitério, que significa a reunião das igrejas presbiterianas de uma região. No caso de Maringá, significa igrejas desde Loanda, os que estão lá do Paraná conhecem, Loanda, Paranavaí, vem até Maringá, e antigamente ia até Arapongas. Hoje dividiram um pouco, mas ia até Arapongas. Então você é examinado na frente de todo mundo, todas as lideranças das igrejas examinam você. Se você for aprovado, você vai para o seminário e estuda 4 anos. Depois desses 4 anos, você volta para essa mesma reunião do presbitério, e ali você é examinado mais uma vez. Só que agora o exame é mais profundo, porque eles entendem que você já ficou 4 anos estudando, então eles vão perguntar para você questões da Bíblia, questões da teologia, questões da igreja, e você tem que responder todas elas. Se você for aprovado nesse novo exame, então aí você é enviado para uma igreja para ser um pastor, não ainda pastor, mas um licenciado. O licenciado é aquele sujeito que terminou o curso de teologia, que ainda não é pastor, então ele está no purgatório da igreja lá. Ele não é nem estudante de teologia e não é pastor ainda, mas ele fica 1 ano em estado probatório. Nesse ano, esse aspirante ao pastorado, ele faz todo o trabalho de pastor, mas ele não pode dar os atos pastorais, porque ele ainda não foi ordenado. Depois desse ano, no final desse ano, esse aspirante volta de novo a esse presbitério e ele é sabatinado tudo de novo, agora de uma forma mais intensa ainda, porque eles estão acabando, os líderes sabem que eles estão acabando de depurar aquele aspirante, e que daqui para frente vão soltar a corda e ele vai sozinho. Então eles têm que ter certeza
de que ele é um pastor e de que ele foi aprovado. Depois dessa bateria de exame, o aspirante ao pastorado sai do local e há uma sessão ali, sem a presença dele, onde as pessoas discutem e dissecam a vida daquele rapaz. E lá é tudo ou nada ali. Ali eles vão dizer: vocês conhecem esse rapaz que fez 4 anos de teologia, que ficou 1 ano probatório? Tem alguma coisa que desabou na vida dele? Vocês sabem de alguma coisa? Ele é firme no pastorado? Ele tem bom testemunho? Ele tem vida com Deus? Ele conhece a palavra? E eles conversam entre si, e aí eles chegam a uma decisão. Então, o que nós vamos fazer? E aí eles aprovam ou não a ordenação daquela pessoa. E foi esse processo que eu passei até me tornar pastor. E eu me tornei pastor em 1990. Eu vou completar 29 anos de pastorado agora no mês de janeiro. E a bênção de completar 29 anos de pastorado é que eu vou completar 29 anos de casado, porque na semana que eu assumi o pastorado, no mês que eu assumi o pastorado, eu me casei com a moça que eu conheci lá no seminário e se tornou a minha esposa. Então agora nós temos essa 29 anos quase de casado, mas eu conheço a mais há mais de 30, e eu a conheci nos meus 20 anos, e ela sempre foi uma moça assim, muito bonita, como vocês sabem, né? E eu costumo dizer para os meus filhos, os meus filhos falam assim: pai, você foi um homem de sorte, mas a mãe não. E eu acho que eles têm razão. Eu costumo dizer para os meus filhos, falam assim: puxa, pai, eu vejo foto da mãe quando ela era jovem, como ela era bonita. Eu digo, ela não era, ela continua mais ainda, mais do que quando era naquela época. Então eu dou graças a Deus pela vida da Márcia, que é minha companheira nesses anos todos de ministério, e dou graças a Deus que me chamou para o ministério pastoral. Para mim é um privilégio ser pastor. É um privilégio que dinheiro nenhum nesse mundo paga. E o meu desejo é ser pastor e continuar pastoreando até o último dia da minha vida. Amém? Dito isto, e eu espero que vocês se lembrem sempre de orar pela minha vida e pela minha família, para que Deus me sustente em todos os aspectos. E dito isto, eu quero ler com vocês o texto de hoje, João 13, de 1 a 17. Vamos lá. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam no mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando, e o diabo já havia posto no coração, na cabeça de Judas, o filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder, e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor, e foi por isso que ele disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz?
Vocês me chamam de mestre, de Senhor, e tem razão, porque eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. O escravo não é mais importante do que o Senhor, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, vocês serão felizes se vocês a praticarem. Vamos orar. Senhor Jesus, gratos a Ti pela vida que o Senhor nos dá no Senhor. Gratos a Ti porque o Senhor é o nosso pastor. A Tua palavra diz lá em Pedro que o Senhor é o nosso supremo pastor, o mais alto, o maior, na verdade o único pastor das nossas vidas. E nós Te damos graças, Jesus, porque até aqui o Senhor tem cuidado das Suas ovelhas de uma forma tão bonita, tão próxima, tão amorosa. E nós Te louvamos, Jesus, pela Tua imensa graça nas nossas vidas. E aqui estamos nós, Jesus, as Tuas ovelhas, com o coração aberto, com a alma faminta pelo Teu alimento. Por isso, agora que vamos meditar na Tua palavra, Jesus, a nossa oração é que Tu nos alimente à medida que meditamos nela, que a Tua voz, que é a voz do pastor, seja ouvida, e que os nossos corações, que são corações de ovelhas, sejam corações tenros, quebrantados e abertos para ouvir a Tua voz. É no Teu nome que nós oramos. Amém, Senhor. Talvez você tenha ouvido a notícia de um jovem pastor aqui dos Estados Unidos, que há algumas semanas atrás, coisa de 2 semanas, tirou a própria vida. O nome dele era Andrew Stockland. Ele era um jovem pastor na Inland Hills Church, uma mega igreja na cidade de Chino, na Califórnia. Ele tirou a própria vida e ele deixou a sua esposa e 3 filhos pequenos. Ele estava em um processo de depressão. Agora, a história desse pastor é a mesma de muitos pais, de muitos filhos, de muitos maridos, de esposas, de amigos, de jovens, de adolescentes, que talvez você conheça. Pessoas que lutam com as suas dores da alma, pessoas que lutam com os seus traumas, pessoas que lutam com os seus medos e carregam imensos e secretos pesos nas suas almas. São centenas, milhares de pessoas que se veem obrigadas a viver uma vida toda carregando sozinhas as suas cargas. Algumas delas não aguentam o peso dessas cargas e tiram a própria vida. Outras, que não tiram a própria vida, se arrastam durante a sua vida toda com esses pesos e começam a desenvolver compulsões na sua vida, começam a desenvolver hábitos que trazem morte para si mesmas, começam a viver uma vida debaixo de drogas, ou debaixo do álcool, ou debaixo de outras compulsões que vão trazendo morte para a sua vida a cada dia. Há pessoas que não usam drogas, que não usam álcool, que não têm esse tipo de compulsão, mas são pessoas que se escondem na sua solidão, são pessoas que se escondem atrás do seu temperamento, são pessoas que se escondem atrás da sua correria diária,
e dessa forma elas tentam minimizar, tentam diminuir e tentam até esquecer o peso dessas dores, desses traumas, dessas lutas, dessas lembranças no seu coração. A nossa alma tem o poder de guardar muito mais coisas do que a gente imagina. E a nossa alma tem o poder de guardar muito mais morte do que a gente imagina. Agora, depois desse quadro que eu estou pintando para vocês, que eu estou descrevendo para vocês, a pergunta é: será que existe uma resposta para essa situação? Será que eu sou obrigado a viver minha vida assim? Será que eu sou obrigado a viver a minha vida arrastando comigo essas coisas? A resposta para isso, o que é que a palavra de Deus diz sobre essa situação? Talvez você conheça alguém que esteja vivendo assim. Talvez você mesmo esteja vivendo uma situação parecida como essa. O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? É possível viver sem esses pesos? Ou pelo menos é possível viver sem a angústia de carregar esses pesos na nossa alma? É sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Preste atenção naquilo que Deus quer falar à sua vida nessa noite. João 13, esse texto que eu li com vocês é um dos textos mais profundos da narrativa dos evangelhos, que nos ajuda a entender, ou nos ajuda a perceber a resposta de Deus para essa situação que eu descrevi aqui. O texto começa dizendo que Jesus sabia que o dia da sua morte estava chegando. Ele sabia que em pouco tempo ele seria julgado e condenado e crucificado. Mas há uma informação aqui no texto fantástica, tremenda, que diz que embora Jesus soubesse que o dia da morte dele estava chegando, ele havia tomado uma decisão lá atrás, que era a decisão de amar os seus discípulos, e amá-los até o fim. Essa é uma das expressões que salta aqui do texto quando a gente lê. Jesus tomou a decisão de amar os seus, e tomou a decisão de amá-los até o fim. O que significa essa expressão? O que significa esta decisão? Significa que quando Jesus veio a este mundo, e ele veio como a encarnação do próprio Deus, a decisão que o trouxe para esse mundo foi a decisão do amor. Ele veio para esse mundo por causa do amor. E quando Jesus chamou aqueles homens e mulheres para segui-los, a decisão no coração dele era essa: ele ia amá-los até o fim. Quando diz aqui que Jesus amou-os até o fim, está incluindo todos os seus discípulos, inclusive Judas, que iria traí-lo, inclusive Judas queria traí-lo, inclusive Pedro queria negá-lo, inclusive Pedro queria negá-lo, inclusive Tomé queria duvidar dele, inclusive Tomé queria duvidar dele, inclusive todos que fugiram lá no dia da crucificação, todos, porque a Bíblia diz que na crucificação de Jesus todos fugiram, todos foram embora, não ficou ninguém ali. Agora entenda que quando diz aqui que Jesus amou-os até o fim, significa que ele já sabia de qual seria a reação de cada discípulo dele. Ele conhecia o coração dos seus discípulos. Então, Jesus não amava os seus discípulos por aquilo que eles eram, ou por aquilo que eles fariam, ou pela forma como eles reagiriam, ou porque eles iriam amar Jesus de volta. Jesus os amou porque essa foi uma decisão que ele tomou no coração dele. Era essa decisão de amar os seus discípulos até o fim, mesmo sabendo que da forma ingrata, covarde, como seus discípulos agiriam com eles. Qual que é a importância de você saber disso? A importância é a seguinte: às vezes a gente coloca dúvidas no nosso coração em relação ao amor de Deus por nós. Às vezes a gente passa por uma determinada situação, seja familiar, enfermidade,
profissional, qualquer existencial, e a tendência nossa é deixar que as dúvidas em relação ao amor de Deus cresçam no coração da gente. E quando a dúvida em relação ao amor de Deus cresce no coração, isso significa que se a dúvida cresce, alguma coisa tem que diminuir, alguma coisa tem que ir embora. E o que é que vai embora? A fé, o ânimo para seguir Jesus, a alegria de seguir Jesus, porque alegria, coragem, perseverança, fé não conseguem conviver com a dúvida do amor de Deus, em relação ao amor de Deus. Então, uma coisa ou outra tem que habitar o nosso coração. Ou o que habita o seu coração é a certeza de que Deus ama você, não importa quem você seja, não importa o que você tenha feito até o dia de hoje, não importa o que vai acontecer com você a partir de amanhã. Ou você crê nisso, e a certeza do amor de Deus é como uma âncora na sua alma, é como algo que já está estabelecido dentro de você, ou então as dúvidas vão surgir no teu coração todo dia, na mínima adversidade, na menor contrariedade que você tiver, essas dúvidas vão surgir. Será que Deus me ama? Será que Ele está me ouvindo? Será que Ele está cuidando de mim? Será que Ele realmente se importa comigo? Será que Ele vai cuidar da minha vida? Será que Ele vai me dar provisão? Será que Ele vai me dar trabalho? Será que Ele vai cuidar dos meus filhos? Será que Ele vai curar a minha doença? Será que Ele vai me dar uma casa para morar? Será que Ele vai cuidar do meu futuro? E essas coisas, quando começam a pipocar na nossa mente, essas dúvidas, quando começam a pipocar no nosso coração, o que acontece é que elas varrem do nosso coração toda a fé, toda a coragem, toda a perseverança. E à medida que essa dúvida começa a nascer no nosso coração, a gente começa a desestabilizar, como um avião que perde a sua estabilidade, começa a cair, ou como um navio que, por causa de algum buraco, começa a receber água e começa a afundar. Agora, a necessidade ou a importância de João ter colocado isso, ter feito referência a esse amor de Jesus até o fim, foi para que você e eu tivéssemos a certeza de que o amor de Jesus por nós é até o fim. Não importa o que aconteça conosco, o Senhor irá nos amar até o fim. Há uma expressão aqui em inglês que diz exatamente isso: no matter what, o Senhor vai nos amar até o final. E você precisa acreditar nisso. O amor de Deus por você foi uma decisão que Ele tomou. Não depende de você, não depende de mim, não depende de nós sermos boas pessoas, não depende de nós sermos gente boa, que anda direito, que anda correto, que é o que Deus quer, mas não depende dessas coisas. O amor de Deus já é uma decisão que Ele tomou. Agora, entenda isso: a mesma decisão que Jesus tomou é a decisão que eu e você temos que tomar todo dia, de amar até o fim as pessoas que Deus coloca ao nosso redor. E a gente precisa parar com essa ideia de ficar condicionando o nosso amor pelas pessoas, porque o amor que a gente tem pelas pessoas é muito condicionado pela forma como as pessoas nos tratam. Os pais amam os filhos incondicionalmente, ou assim deveriam fazer. Os filhos amam os pais incondicionalmente, ou pelo menos assim devia ser. E nós precisamos nos amar incondicionalmente, independente do outro. Ah, pastor, mas ele me tratou desse jeito, mas ele agiu assim comigo, mas ele falou tal coisa para mim. Isso é um outro problema. Isso não tem nada a ver com o amor. O amor é uma decisão que a gente toma diariamente, de amar as pessoas que Deus colocou ao nosso lado até o fim. Essa é a primeira lição importante que a gente aprende nesse texto. Pessoas que amam até o fim
e pessoas que são amadas até o fim têm a chance de se livrarem mais rapidamente desses pesos que eu falei aqui no começo da mensagem, desses pesos, desses medos, desses traumas, dessas dores. Essas coisas têm a ver com o fato de nos sentirmos amados por Deus e amados pelas pessoas. Bom, como eu já disse, Jesus sabia que o dia da sua morte estava chegando, e dos últimos encontros que ele teve com seus discípulos, ele precisava aproveitar aquela hora para ensinar aos discípulos uma das lições mais importantes para a vida deles. Havia ali, naquele momento, naquela época, havia entre os discípulos uma discussão entre os 12, os homens mais próximos de Jesus. E por incrível que pareça, depois de tudo que eles aprenderam de Jesus, a discussão era o seguinte: quem é maior aqui no reino de Deus? Quem é mais importante aqui do nosso grupo, dos 12? Quem é o número 1? Quem é o número 2? E eles ficavam discutindo aquilo entre eles. E eles provavelmente sentavam ali para o café, sem Jesus saber, e eles ficavam discutindo: não, eu sou mais próximo de Jesus, não, ele gosta mais de mim, não, ele conversa mais comigo, não, quando ele tem que resolver algum problema, ele me chama, quando ele tem que orar mais intimamente, é a mim que ele chama. E ficava essa discussão para saber quem era mais importante ali no grupo. O interesse daqueles homens era saber quem era o número 1. E Jesus, percebendo isso e sabendo que havia essa disposição ruim no coração deles, Jesus entendeu que ele precisava ensinar uma lição importante para os seus discípulos, que era: a razão por que nós estamos aqui é para servir uns aos outros. E a Bíblia diz que então Jesus, depois da refeição, pegou uma toalha, tirou a sua capa, tomou uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Talvez você lendo isso, ou a gente lendo essa narrativa, talvez a gente não tenha a noção do que isso significa. É por isso que a gente precisa voltar 2000 anos na história e fazer uma viagem para o contexto da Palestina há 2000 anos atrás e entender o que significa o fato de uma pessoa lavar os pés de uma outra pessoa. Eu quero explicar isso aqui para você. Os caminhos da Palestina há 2000 anos atrás eram bastante desnivelados e poeirentos. Quando o tempo estava muito seco, aquilo era um colchão de poeira, e quando chovia, aquilo era uma lama só. Então significa que, quer no tempo seco, quer no período de chuva, os pés estavam sempre sujos, porque as pessoas mais simples não usavam botas naquela época. Bota era uma coisa para as pessoas mais ricas, que era uma minoria naquela época. Era uma época que as pessoas eram muito simples. Então, quando eu falo sandália aqui, eu não estou falando dessa sandália trabalhada que as mulheres usam, bonita. As sandálias daquela época era um lugar, era um solado, e as pessoas faziam algumas tiras ali de qualquer jeito, simplesmente para não pisar na terra. Mas aqui não protegia nada em termos de sujeira. Então, por essa razão, era comum, em frente das casas, ter um cântaro, ter um vaso cheio de água, de maneira que, quando alguém era convidado para ir àquela casa, havia sempre ali do lado do cântaro, do vaso, havia um escravo, que ficava com uma toalha, e à medida que um convidado chegava para aquela casa, ele sentava no lugar ali, e o escravo, esse era o trabalho do escravo, ele lavava os pés daquele convidado. Então, o lavar os pés, você vai entender isso, né? Imagina o tempo seco, os pés todos sujos de poeira, aí vem alguém com água gelada e molha os teus pés. Primeiro vai lavar os pés, depois vai
dá uma certa sensação de refrigério, né? De frescor, de ter os pés lavados. Agora, veja, para o judeu, talvez por isso mesmo, os pés eram considerados a parte mais impura do corpo, porque tocava na terra, entende? E para o judeu, tudo aquilo que tocava na terra era impuro, por isso que eles não comiam animais que rastejavam, porque era impuro. Os pés eram sujos e eles não gostavam de ficar mostrando os pés. Quando eles se sentavam, eles empurravam os pés para longe, para os pés não aparecerem, ficarem mais longe possível. Então veja, quando eles recebiam os pés recebiam aquela poeira toda das estradas, quando chegavam no lugar ali, eles eram lavados. E além dessa questão da limpeza, a questão de lavar os pés também significava honra. Se você tinha os seus pés lavados, era porque então você estava recebendo honra naquela casa. Vamos dizer que se você fosse convidado para ir à casa de uma pessoa, e chegando lá, os seus pés não fossem lavados, era porque o dono daquela casa, embora tivesse convidado você, ele não fazia questão que você fosse. Ou ele então queria dizer: você veio para minha casa, mas você para mim não tem valor nenhum. Há uma passagem em Lucas, por exemplo, em que Jesus foi convidado para ir à casa de um fariseu. Ele foi à casa dele, e quando ele chegou lá, era obrigação daquele fariseu mandar um escravo lavar os pés de Jesus, e ele não mandou. Ele convidou Jesus para ir à casa dele. Jesus foi, e aquele homem provavelmente disse para o seu escravo: desse você não lava o pé, porque esse para mim não tem valor nenhum. E Jesus falou isso para ele depois: eu vim para a tua casa e você não lavou meus pés. Porque lavar os pés era uma coisa assim, era um ritual, era um protocolo muito, mas muito importante. Agora, quem fazia esse protocolo era o sujeito que, pensando na classe social, ele estava na casta mais baixa. O sujeito de menor valor é quem tinha que lavar os pés dos outros. Agora você está entendendo o significado desse texto? Quando depois da refeição, Jesus tirou a sua capa, que era um sinal de importância, ele tirou a sua capa, tomou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Foi por isso que Pedro, quando viu aquilo, deu um salto para trás, falou: não, você não vai lavar meus pés. O que é isso, Jesus? O Senhor é meu Senhor, o Senhor é mais alto que eu, como é que você vai lavar meus pés? E Jesus falou: Pedro, deixa eu lavar teus pés, que você precisa ficar limpo. E Jesus lavou os pés dos discípulos, de todos eles, porque Jesus havia amado seus discípulos até o fim. E depois que Jesus terminou de lavar os pés dos discípulos, ele se levantou, colocou a sua capa de novo, sentou-se à mesa e disse para os seus discípulos: vocês estão conversando sobre quem é o maior, quem é o número 1, quem é o mais importante? Eu vou mostrar, eu quero ensinar para vocês quem é o mais importante. O mais importante é aquele que pega a toalha e lava os pés dos outros. Jesus inverteu a ordem naquela sociedade daquilo que era mais importante, porque naquela sociedade o mais importante era o sujeito que se sentava numa cadeira e era servido por todo mundo. Mas Jesus inverteu, ele disse: no reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus, o número 1 é aquele sujeito que não tem vergonha de pegar a toalha e sair lavando os pés das pessoas. Agora entenda que isso é uma simbologia. O evangelho de João, dos 4 evangelhos, ele é o mais simbólico. Lavar os pés não significa apenas você pegar uma bacia d'água e lavar os pés do seu amigo. Você pode fazer isso também. Você pode lavar o pé das pessoas na sua casa, não há problema nenhum fazer isso. Mas há uma simbologia aqui. A simbologia é lavar os pés, significa você olhar para outra pessoa e enxergá-la
como alguém mais importante que você, e saber que essa pessoa tem os pés sujos por causa da vida, por causa do seu histórico, por causa das coisas que ela passou na sua vida. Ela tem os pés sujos. Agora entenda, os pés sujos não significa exatamente os pés sujos, significa a alma sobrecarregada, significa essas dores das quais eu falei no início da mensagem, significa essas lutas, significa essas lembranças, esses sentimentos ruins que ela carrega na sua alma. Isso significa pés sujos, isso significa pés empoeirados. E Jesus disse para os seus discípulos: assim como eu lavei os pés de vocês, eu quero que vocês lavem os pés uns dos outros. Quanto mais perto de Deus, mais perto a gente está das pessoas. Entenda isso, lembra disso, lembre-se disso. Quanto mais perto de Deus, mais perto a gente está das pessoas. Porque existia e existe ainda no meio evangélico aquela ideia de que para eu ficar perto de Deus, eu tenho que me afastar das pessoas, ir lá para cima do monte e ficar orando, porque daí eu vou ficar perto de Deus. Mas a Bíblia diz o contrário. Quanto mais eu oro e quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu fico perto das pessoas, especialmente daquelas que estão sofrendo e estão com os pés empoeirados. Vocês já ouviram falar de São Francisco de Assis, não é? Você sabe que a história dele é muito interessante. O São Francisco de Assis foi um jovem muito rico, muito rico para a sua época, e um jovem muito arrogante. Ele era da aristocracia da sua sociedade, ele era da nata da sociedade, e da nata ele era a melhor nata que havia. Um sujeito muito rico, muito arrogante, que um dia foi alcançado por Deus, e quando ele conheceu o amor de Deus, ele abriu mão de toda a sua riqueza e começou a servir os pobres. É por isso que hoje, na Igreja Católica, existe os franciscanos, que são pessoas que abrem mão da riqueza para servir o reino de Deus, porque eles vêm inspirados por São Francisco de Assis. Agora, há uma lenda sobre Francisco, antes dele se tornar essa pessoa que eu falei, que durante a sua juventude, por causa da sua riqueza e da sua arrogância, ele estava galopando, ele estava com o seu cavalo, mas assim, apesar dessa arrogância dele, ele sentia mal, ele era um homem sem paz. E um dia, enquanto ele cavalgava, ele enxergou um homem leproso, ele enxergou um homem coberto de chagas, e Deus já estava trabalhando no coração dele. Em outras épocas, ele ia ver aquele homem cheio de chagas no seu corpo, e ele ia ter uma repulsa, uma vontade de vomitar e sair com o seu cavalo para o outro lado. Mas por uma ação de Deus ali na vida dele, essa lenda diz que quando ele viu aquele homem, ele desceu do seu cavalo, foi até aquele homem e o abraçou todo, mesmo correndo o risco de ficar leproso, de pegar a lepra. E a lenda diz que quando ele abraçou aquele leproso, a imagem daquele leproso, o rosto dele se tornou o rosto de Jesus. É uma lenda, a gente não sabe se isso é verdade, mas o rosto daquele leproso se tornou o rosto de Jesus. Sabe por quê? Porque quanto mais perto de Deus, mais perto das pessoas. Quanto mais perto das pessoas, mais perto de Deus nós estamos. Às vezes alguém diz assim: puxa, eu queria tanto ter mais intimidade com Deus e conhecer mais a Deus. Eu vou te dar uma dica: se aproxime das pessoas.
porque Deus está nas pessoas. Não foi isso que Jesus disse? Todas as vezes que vocês derem um copo de água para alguém, você está fazendo isso para mim. Então você deduz, você que está acompanhando o meu raciocínio, você deduz que quando você dá um copo de água para alguém que tem sede, você está dando para o próprio Jesus. Então aquele rosto daquela pessoa que está recebendo a água é o rosto de Jesus. Talvez você não reconheça, mas é o rosto dele. Toda vez que você dá comida para alguém que tem fome de verdade, Jesus disse, você está dando para mim. Então aquela pessoa a quem você serviu alguns dias atrás, que tinha fome, você deu da sua comida para ela, talvez você não tenha reconhecido, mas era Jesus que estava ali. Então quanto mais perto de Deus, mais perto das pessoas, e quanto mais perto das pessoas que a gente serve, mais perto de Jesus nós estamos. E Jesus disse, assim como eu lavei os pés dos discípulos, vocês precisam lavar os pés uns dos outros. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Na sua última noite com os discípulos, ele lavou os pés dos discípulos. Mas Jesus já havia lavado os pés daqueles homens muitas vezes sem eles saberem. E Jesus já havia lavado os pés de muitas pessoas. Ele lavou os pés, por exemplo, da viúva de Naim, uma mulher que não tinha marido e o único filho tinha morrido. E quando Jesus viu o funeral, viu o féretro, viu a caminhada daquele caixão, as pessoas carregando, ele parou o caixão, viu a mulher chorando, ele foi ali e ressuscitou o filho daquela mulher. Ele lavou os pés daquela mulher. Jesus lavou os pés de Marta e Maria, o dia que o amigo dele, Lázaro, morreu. E a Bíblia diz que Jesus chorou por causa daquilo. Ele foi até a gruta onde ele tinha sido sepultado, mandou tirar a pedra e chamou Lázaro para fora. E lá do fundo da morte, Lázaro ouviu a voz de Jesus e veio para fora. Naquela hora Jesus lavou os pés da Marta e da Maria. Jesus lavou os pés de mais de 5.000 homens, o dia que ele multiplicou os pães e os peixes e deu comida para aquela gente faminta. Ele lavou os pés daquelas pessoas que estavam com fome. Jesus lavou os pés de um centurião romano, cujo filho estava morrendo de febre. Aquele homem cheio de medo, que se dobrou de Jesus, que se dobrou na presença de Jesus na praia. Aquele homem importante, poderoso, que se dobrou aos prantos diante de Jesus e disse: Senhor, meu filho está morrendo, me ajuda. E Jesus curou aquele filho. Jesus lavou os pés daquele homem que estava com a alma angustiada. Jesus lavou os pés daquela mulher que tinha hemorragia há mais de 12 anos, e ela não tinha vida social, não tinha vida familiar, e não tinha mais dinheiro, porque havia gasto tudo com os médicos, e ainda não tinha sido curada. Aquela mulher que se sentia só, solitária, desvalorizada, descuidada, negligenciada pelo seu marido. Aquela mulher que carregava a vergonha de viver uma hemorragia constante. Jesus lavou os pés dela quando a curou e tirou do coração dela aquela angústia. Jesus lavou os pés do Zaqueu, aquele homem descrito na Bíblia, de baixa estatura, que subiu numa árvore, que queria ver Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, eu quero jantar na tua casa, desce dessa árvore que eu vou na tua casa. Jesus lavou os pés daquele homem que vivia carregado pela culpa de roubar os outros. Ele era rico, mas a consciência dele pesava, e o coração dele pesava. E Jesus lavou os pés dele, e ele disse: Senhor, eu nunca mais vou roubar ninguém, eu nunca mais vou viver dessa forma, eu vou devolver 4 vezes mais tudo que eu roubei das pessoas. Jesus lavou os pés daquele homem, e Jesus continua lavando os nossos pés hoje. Só que hoje Ele lava os nossos pés através das nossas vidas. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite.
E é essa mensagem que eu quero que você guarde no seu coração. Há muitos que vivem sobrecarregados pelo acúmulo da poeira. Não a poeira objetiva, daquela que você vê na rua, daquela poeira de Rondônia, que tinha muito tempo atrás, hoje não tem mais, porque está tudo asfaltado lá. Mas a poeira que eu estou falando aqui, da alma. Essa poeira que é acumulada por aquelas coisas que acumularam no coração daquele pastor. Dessa poeira que acumula no nosso coração por causa das lutas que a gente carrega e traz na nossa vida. Esse acúmulo de dramas, de tensões que precisam do nosso alívio. Todos nós temos nossos pés empoeirados. Quem aqui não tem os pés empoeirados? Eu sei que você tomou banho para vir para a igreja, colocou uma roupa legal, passou um perfume. Todos nós estamos limpos, cheirosos aqui, mas entenda, os nossos pés estão empoeirados. Todos nós temos nossos pés empoeirados aqui. Todos nós carregamos na nossa alma e no nosso coração lembranças que a gente não queria ter. Todos nós carregamos na nossa alma dores que a gente não queria sentir. Lembranças, medos, tristezas, desânimos. Todos nós, de uma forma ou de outra, carregamos no nosso coração essas coisas. E essas coisas nos tornam pessoas dos pés empoeirados. Agora deixa eu te dizer, a igreja foi chamada para ser a comunidade do alívio e da graça de Deus. A igreja foi chamada para ser o lugar em que nós lavamos os pés uns dos outros. A igreja foi chamada para ser a comunidade onde nós aliviamos uns aos outros, onde nós trazemos refrigério uns para os outros. Lembra que eu falei, quando uma pessoa tinha os pés lavados, ela era considerada importante? Hoje, quando a gente lava os pés uns dos outros, a gente devolve a dignidade para a pessoa. Quando você alivia o coração de alguém, você devolve a dignidade para aquela pessoa. Você faz aquela pessoa se sentir importante de novo. Você faz aquela pessoa se sentir valorizada novamente. É como se aquela pessoa se sentisse limpa, porque você lavou os pés dela, porque você trouxe alívio para o coração dela. É como se ela se sentisse livre, liberta da sujeira da sua alma, da sujeira da sua culpa, quando você lava os pés dela. E como é que isso acontece? Como é que a igreja se torna a comunidade do alívio? Como é que você pode fazer para lavar os pés das pessoas? Como é que você pode fazer para hoje ser um lavador de pés das pessoas? Na sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja, onde quer que você esteja. A gente faz isso à medida que a gente serve uns aos outros. Então, quando você serve uma pessoa, você está lavando os pés dela, você está sendo alívio para aquela pessoa. Às vezes uma coisa pequena, um pequeno favor que você faz para alguém, que aquela pessoa precisa naquela hora resolver determinada coisa, você está trazendo alívio para ela naquela hora. Quando você faz gestos de amor por alguém, quando você tem demonstração de interesse por alguém, de carinho, de atenção, de encorajamento, de um telefonema que você dá para uma pessoa, de um olhar carinhoso que você dá para uma pessoa, de um abraço que você dá para alguém, quando você faz isso, você está aliviando o coração daquela pessoa. A gente não precisa de muito para lavar os pés da pessoa. Às vezes, com o nosso abraço, com a nossa demonstração de amor, com a nossa demonstração de cuidado,
você alivia e você tira aquele peso da alma de uma pessoa, você traz encorajamento, você traz paz, você traz alegria. Você que costuma passar na ponte George Washington, que liga o estado de Nova York a New Jersey, se você reparar bem, quando você passar pela ponte, eu passo lá sempre, se você reparar bem, você vai ver que tem um poste ali e tem um telefone ali. Já reparou nisso? Não? Tem um telefone ali e tem um aviso antes de você pular da ponte. Ligue para a gente. E se você ligar do outro lado, alguém vai dizer: meu amigo, não pule, estão indo aí. Não pule, alguém está indo aí segurar. Às vezes as pessoas leem aquele aviso, mas elas dizem: já é tarde, e elas pulam. O número de gente que pula de ponte é muito maior do que você imagina. Mas há pessoas que pegam o telefone e ligam e dizem: eu vou pular. E por que você vai pular? E ela conta a vida, e alguém vai lá e ajuda ela a sair dali. A igreja é essa comunidade das pessoas que estão de plantão no telefone, que diz para o outro: não pule, não desista, não desanime, não carregue mais essa dor sozinho, não carregue mais essa angústia com você. Você não precisa viver assim. Você pode ser curado disso, você pode ser liberto desse trauma, você pode abandonar essa angústia, você pode superar essa rejeição, você pode superar essa lembrança que você tem, as coisas vão ficar bem com você. A igreja é o lugar em que a gente segura as pessoas da ponte. A igreja é a comunidade do alívio, e à medida que nós lavamos os pés uns dos outros, nós aliviamos uns aos outros, nós ajudamos essas pessoas a reencontrar o seu caminho, nós ajudamos essas pessoas a reencontrar a si mesmas, nós ajudamos essas pessoas a reequilibrar suas emoções, a carregar a sua carga e a voltar a viver de uma forma digna. É para isso que nós somos chamados, para lavar os pés uns dos outros. É por isso que você está aqui, para aliviar as pessoas. Deus chamou você para você aliviar corações. Talvez hoje você mesmo esteja assim, precisando receber o alívio de Deus na sua vida. Talvez hoje você esteja precisando ter os seus pés lavados, mas talvez os teus pés estejam limpos, e quem sabe a pessoa que está do seu lado precisa que você lave os pés dela com um gesto de amor, com um gesto de cuidado, com um gesto de carinho. Não se esqueça, a igreja foi chamada para lavar os pés das pessoas, e a minha oração é que essa igreja se torne uma lavadora de pés, gente que atende o telefone, e gente que tem interesse suficiente para dizer para o outro: você não precisa pular, porque eu vou cuidar da sua vida, e eu vou trazer alívio para o seu coração. Amém? Será que você pode ser um lavador de pés aqui nessa igreja? Será que você pode desenvolver essa sensibilidade para cuidar das pessoas e para lavar os pés daqueles que sofrem, para perceber as dores das pessoas? Se você não percebe, pergunte para a pessoa: e o que eu posso aliviar você? O que é que eu posso fazer pela sua vida? Como é que eu posso abençoar o seu coração? Este faz parte dos meus sonhos para essa igreja, que nós ainda sejamos, que nós nos tornemos cada dia uma comunidade que alivia e lava os pés uns dos outros. Amém? Amém. Vamos orar e vamos pedir que o Senhor nos dê a graça
de sermos os lavadores de pés uns aos outros.